Vereador Antônio Lino. Vereador Taubaté Guimarães, na primeira secretaria. Vereador Caio César Machado da Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva, está presente. Vereador Cláudio Yukio Miyake. Vereador Diego de Amorim Martins, está presente. Vereador Edson Santos, na presidência. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno da Silva. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Iduígues Ferreira Martins, está presente. Vereador Jean Carlos Soares Lopes. Vereador Jorge Rodrigo Valverde Santana, está presente. Onde está essa homenagem? Não está aqui? Vereador José Antônio Cuco Pereira, está presente. Vereador José Francimário Vieira de Macedo. Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan. Vereador Mauro de Assis Margarido, está presente. Vereador Mauro Luiz Claudino Araújo, está presente. Vereador Otto Fábio Flores de Rezende. Vereador Pedro Oridec Komura. Vereador Péricles Ramalho Pauapi. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, está presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Está presente, vereador Rinaldo. Presente também, vereador Antônio Lino da Silva. Doze dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. A quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Senhor presidente, presente também a vereadora Fernanda Moreno da Silva. Solicito a ele ou não? Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 1277/2018. Comunica o recebimento da moção 3918, de autoria do vereador Marcos Furlan, e informa a ciência do referido trabalho pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional Penha.
ofício 123/2018, que comunica a liberação de recursos para o programa Protransporte e Mobilidade. À disposição dos senhores vereadores. Câmaras Municipais Serra Negra, encaminhar cópia de trabalho de autoria de membro de sua edilidade. À disposição dos senhores vereadores. Senhores vereadores, faremos a entrega de uma placa de aço escovado em homenagem aos docentes e alunos da Escola Estadual Aristóteles de Andrade, autores do projeto Comida Não é Lixo, vencedores da mostra de vídeos ambientais promovida pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, de acordo com a moção número 42, de 1 de agosto de 2018, de iniciativa do nobre vereador Protásio Ribeiro Nogueira, aprovado em plenário por unanimidade. Iremos suspender a sessão ordinária para que se proceda à entrega da placa. Oi, só um momento. O que vai acontecer hoje? Lá embaixo, melhor, né? Melhor lá para baixo. Solicito ao cerimonial que acompanhe até a mesa os convidados que serão nominados pelo primeiro secretário, vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Já está na ordem aqui, não? Sim. Fernanda Fontanelli, supervisora de ensino, representando Araci Nunes Camargo, dirigente regional de ensino. Isilda Márcia de Souza Siqueira, diretora, representando a Escola Estadual, professor Aristóteles de Andrade. Por favor, Isilda. Tudo bem? Lídia Cecília Caroni, da Escola Professora Aristóteles Andrade, professora. Estudante Giovana Cristina Rodrigues Mesquita, sexta série A, da Escola Estadual Professor Aristóteles de Andrade. Estudante Vitória Ueda da Silva, estudante da Escola Estadual Professor Aristóteles de Andrade. Estudante Beatriz Oliveira de Pinho, da Escola Estadual Professor Aristóteles de Andrade. Estudante Linda Maria Marotti de Moraes, da Escola Estadual Aristóteles de Andrade. Estudante da 7ª B, Pedro Henrique Xavier, da Escola Aristóteles de Andrade. Não há mais. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos dizeres inseridos na placa. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Homenagem da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aos docentes e alunos da Escola Estadual Professor Aristóteles de Andrade, pela conquista do primeiro lugar na mostra de vídeos ambientais, promovido pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, com o projeto Comida Não é Lixo, nos termos da moção número 42, de 1º de agosto de 2018, de autoria do vereador Protásio Ribeiro Nogueira, aprovado pelo plenário por unanimidade.
Mogi das Cruzes, 21 de agosto de 2018, Pedro Hideki Komura, presidente. Convido o nosso presidente, Pedro Hideki Komura, para que assuma a presidência. E agradeço o nosso vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Boa tarde, tudo bem? O que é? Aqui, tá? Convido o vereador Protássio Nogueira para fazer a entrega da placa aos homenageados. Diretora, em seu nome, a todos esses jovens e mais os outros que trabalharam nesse projeto, com homenagem da Câmara Municipal. Empurra o computador um pouquinho do lado, senão ninguém vai. Neste momento, o vereador Protássio Nogueira, autor da moção, fará o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, é com grata satisfação que recebemos aqui na Câmara hoje a senhora Fernanda Fontinelli, supervisora de ensino, aqui representando a nossa dirigente regional, Araci Nunes Camargo, a senhora Isilda Márcia de Souza Siqueira, diretora da Escola Estadual Aristóteles de Andrade, do distrito de Sabaúna, senhora Lídia Cecília Carone, professora e instrutora, orientadora deste projeto, vencedora da Escola Aristóteles de Andrade, aqui representando as turmas A e B do 6º ano, e a turma B do 7º ano, cerca de 39 alunos, né? Temos esses 5 alunos que fazem a representação de todos vocês. Seria quase impossível colocá-los todos aqui. Então, estamos dando a representação de todos vocês a esses 5 alunos, parceiros, amigos de vocês da escola, que são a Giovana Cristina, a Vitória, Beatriz Oliveira, Linda Maria e Pedro Henrique. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pequeno à parte. Como se tratou de uma moção que a gente propôs e esta Câmara, essa Casa, aprovou por unanimidade, eu queria franquear, com a vossa permissão, se possível, a palavra, antes de eu fazer a minha, algum vereador que queira
se manifestar também. Então, para sua saudação a esse projeto, que, somente para dar uma instruída, ele foi feito em parceria com a Prefeitura de Mogi e a Diretoria Regional de Ensino, junto às escolas, com um trabalho de vídeos sobre o meio ambiente, uma amostra de vídeos. E qual tema era resíduos sólidos. E esta escola do distrito de Sabaúna, concorrendo com várias outras escolas, posso citar aqui algumas, como a Escola Estadual Sentaro Takaoka, a Escola Estadual José Sanches Josende, a Escola Estadual Professor João Cardoso dos Santos, o sempre Benedito Ferreira Lopes. Então, essa escola se sagrou campeã, vamos dizer assim, alcançando o primeiro lugar. Então, está aberta aí, com a permissão do nosso presidente, uma saudação à palavra de que o vereador que queira usá-la. O vereador Marcos Furlan. Senhor presidente, meus vereadores, muito boa tarde a todos. Quero aqui parabenizar o vereador Protássio pela propositura. Foi aprovada unanimemente aqui pela Câmara e não deixaria de ser aprovada por unanimidade, porque foi uma propositura de uma conquista desses alunos, essa escola magnífica aqui em nossa cidade. A gente sabe o quanto é importante fomentar esse tipo de trabalho, fomentar o conhecimento científico de cada aluno, cada estudante. E a escola Aristóteles, localizada em Sabaúna, que eu tive a oportunidade de conhecer através do convite da Isilda, da direção, dos professores, está de parabéns. Sempre está fomentando esse tipo de trabalho, sempre está fomentando a participação não só do estudante, mas da comunidade. E isso é muito importante para a nossa cidade. São lições de cidadania que são colocadas em prática em Sabaúna, no distrito de Sabaúna. E a gente fica muito feliz de você estar aqui hoje, esse público maravilhoso que está aqui assistindo aqui nas galerias, né, a professora ali, mãe do Felipe também, que agora me fugiu o nome, da família Coabara, está ali fotografando, filmando, e a gente fica muito feliz dessa participação que está aqui hoje em plenário. A cidadania está aqui em plenário. Parabéns a todos vocês, parabéns ao vereador Protássio pela propositura. E a gente fica muito feliz e sabe que a cidade avança cada vez mais com esse tipo de trabalho. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Diegão. Boa tarde, senhores vereadores, Fernanda Moreno, quem nos acompanha presente nesta casa, e ao público de casa que nos acompanha pelo canal 7 da NET. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar os papais que estão aqui presentes, que devem estar orgulhosos, assim como eu tenho uma adolescente também, está viajando quinta-feira aos Estados Unidos, vai passar por um intercâmbio. E aos professores, que é o caminho do nosso país, né? Que fomenta a educação e nem sempre, quase nunca é valorizado como se deve. Então, meus parabéns são principalmente a vocês, profissionais, e aos alunos, que eu quero dizer para vocês que esse é o único caminho, o caminho da educação, e vocês serão nossos representantes amanhã, alguns nessa casa. A casa é de vocês, é a casa do povo, mas eu tenho certeza que daqui sairão alguns políticos, ou se não, que irão fomentar as políticas públicas que deverão ser, na verdade, feita com mais transparente no futuro. Então, parabéns a todos e principalmente a vocês, professores. Obrigado. Com a palavra, o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, o vereador Protássio Nogueira, cumprimentar aqui a representante da dirigente de ensino, a direção da escola, os professores, os alunos, os familiares que aqui estão presentes. Como é gostoso, senhor presidente, quando a gente pode interagir junto com a população, vereador Protássio, aqui na Câmara Municipal. A gente está sentindo muita falta esse ano, senhor presidente, do parlamento estudantil, que já deveria ter acontecido,
é o grande momento de congraçamento da comunidade, unidade estudantil da nossa cidade, junto com a Câmara Municipal. Todos os anos virou uma tradição. Esse ano nós estamos atrasados, mas o vereador Protásio, numa bela iniciativa, que é importante a gente mostrar para a cidade de Mogi das Cruzes o que está acontecendo. E tem muita coisa acontecendo de bom, de bons exemplos na sociedade. Infelizmente, a gente vive hoje num mundo de perseguição, onde só parece que tem Ibope as coisas ruins. A gente adora ficar falando mal, 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 e parece que a gente não tem bons exemplos. E vocês, alunos de um bairro distante da cidade, fazendo algo tão precioso como esse projeto, a gente poder dar destaque à bela iniciativa do vereador Protásio, para trazer aqui no plenário da Câmara Municipal, e a gente aqui ao vivo, através da TV Câmara, passar para a cidade inteira que existe algo melhor a ser feito. Acho que esse é o grande exemplo que a gente precisa dar hoje à tarde. E o parlamento tem muito disso, senhor presidente, esse congraçamento. Eu já fiquei sabendo que parece que já está tudo certo no segundo semestre agora, o acontecimento do parlamento. Acho que seria muito ruim para a Câmara Municipal se ele não acontecesse durante esse ano, seria uma perda muito grande. Só parabenizar a todos os estudantes que se envolveram nesse projeto, que acreditem no potencial de vocês, acreditem na cidade que vocês vivem, acreditem no país que vocês vivem. A gente tem muita coisa de boa para fazer para que esse país seja um país realmente justo para todos. Obrigado, senhor presidente. Antes de conceder a palavra ao vereador Caio Cunha, gostaria de esclarecer ao vereador Mauro Araújo que o Parlamento Jovem vai ser lançado na próxima quarta-feira. Vai ser o lançamento do Parlamento Jovem. E concedo a palavra ao vereador Caio Cunha. Obrigado, presidente. Bom, antes de mais nada, queria parabenizar o vereador Protásio. O vereador Protásio, desde que eu estou aqui nessa casa, desde 2013, às vezes ocorre até uma ciumeira por causa de Sabaúna, né? Porque quanto é a paixão do vereador Protásio por aquele distrito, né? E sempre ele faz a questão de pautar tudo o que acontece em Sabaúna. Então, vereador Protásio, o que Vossa Excelência fez na tarde de hoje não é só em benefício para homenagear esses alunos e essa escola, mas sim para reconhecer o valor daquele distrito, como Vossa Excelência sempre vem fazendo. Então, parabéns por isso. E quando se fala de juventude, quando se fala de educação, é uma coisa que arde no meu peito, né? Porque a gente vê que, de fato, se a gente quer melhorar o Brasil, se a gente busca, na verdade, uma solução, a gente precisa investir em adolescentes, em crianças, em jovens como esses que estão aqui. Reconhecer, na verdade, professores, o resultado do que vocês fizeram, mais do que uma simples homenagem, mas plantar semente de novos cidadãos, de novos, como o vereador Furlana bem disse, de novos vereadores, de novos empresários, de novos cidadãos, não é? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns a todos os alunos pelo resultado que vocês já tiveram, e acho que isso, na verdade, não deveria ser mais do que uma placa. Essa placa é algo simbólico, mas que a cidade de Mogi das Cruzes hoje possa enaltecer e possa valorizar o valor de Sabaúna através da vida de vocês, do resultado que vocês apresentaram. Então, muito obrigado por representarem a Sabaúna e parabéns a todos vocês. Concedo a palavra ao vereador Pérez Bauab. Senhor presidente, nobres professores, aos alunos, meu amigo, vereador Protásio, meus parabéns. Eu vejo aqui um fato que o Brasil tem que copiar, valorizar professor. Nós sentimos a desvalorização do profissional, então hoje aqui eu quero, talvez é algo pequeno, mas no nosso coração nós temos que começar a honrar, enaltecer, exaltar o seu trabalho. Esses jovens são o resultado do seu trabalho. Isso que está acontecendo aqui é resultado do seu trabalho. E, com certeza, jovens que estão sendo preparados para ocupar o nosso lugar amanhã. Meus parabéns,
meu Protássio, meu amigo, parabéns mesmo, é de coração, meus parabéns. Gostaria aqui também, senhor presidente, de anunciar a presença da senhora Aldre Urize Garcia, professora coordenadora responsável pela educação ambiental, está aqui na nossa tribuna de honra. A Junco Mameda Kawabara, professora da Escola Aristóteles de Andrade. A Neuza de Oliveira, também professora da Escola Aristóteles de Andrade. O Antônio Augusto Mateus, professor da Escola Aristóteles de Andrade. A turma, né, que eu já disse aqui, A e B do 6º ano e turma B do 7º ano, que participaram deste projeto lá da escola. A Cleide Soares, sempre presidente da Associação Amigos de Sabaúna, do SAS. Hoje, ela é conselheira. Obrigado a todos vocês por participar desta singela homenagem que a gente presta a esta escola, mais diretamente. Eu queria só ser bem breve, senhor presidente, e dizer que, e a vocês, alunos e professores, até seguindo as palavras do Dr. Péricles, na valorização do mestre. Eu venho de uma família que, de a maioria professor, 4 irmãs, 3 professoras, 3 irmãos, 2 foram professores. Então, posso dizer que venho de uma família de professores. E enquanto muitos hoje dizem que a educação, né, no nosso país, no nosso estado e às vezes até no nosso município, anda aí meio parada, sem evolução, enquanto muitos pais procuram levar seus filhos para escolas particulares, aqueles que podem, achando encontrar um melhor ensino, e enquanto alguns vão até as escolas, alunos, matar o tempo, passear, vocês, da turma A e B do 6º ano, da turma B do 7º ano, aqui representado por esses 5 amigos, vão na contramão dessa história. História com E, não é com H. Vão na contramão dessa história, por quê? Porque o trabalho que vocês desenvolveram poderá não mudar o mundo, nem mesmo o país, e até a nossa cidade. Mas tenho a certeza que alertará para pensarmos melhor, que temos caminhos melhores e soluções melhores. O Brasil é sabido que tem-se o lixo mais caro do mundo pelo que é desprezado, pelo que é jogado fora, pelo que pode ser aproveitado, que sai de dentro das cozinhas de nossas casas, quase que normalmente, e que não pensamos em aproveitar. Eu digo isso de comida. E o lixo, que também chega com esses alimentos, às vezes em nossas casas, dentro de plásticos, papel ou papelão, e nós desprezamos isso daí, poderia ser um bem tão grande, desde o meio ambiente e para a humanidade, ou para os nossos irmãos. Vocês deram uma ideia, mostraram um caminho, alertando e mostrando que comida não é lixo. Continuem assim, digo a todos vocês. Agradeço aqui aos orientadores, diretor, professores dessa escola, que trabalharam, eu tenho certeza, no encaminhamento desses alunos, com as melhores das intenções e com o seu tempo todo possível dedicado para que esse trabalho culminasse no que culminou, e foi o premiado, o primeiro lugar para a escola. Isso demonstra empenho, isso demonstra vontade de fazer as coisas e demonstrar as coisas. Então, a vocês jovens também, continuem assim,
pois vocês farão a diferença amanhã. Parabéns a todos. Esta presidência concede a palavra ao representante dos alunos homenageados, Victoria Mayumi Ueda da Silva, do 6º A. O nosso projeto foi começado depois que percebemos que nossa escola estava desperdiçando muito alimento na hora do intervalo. Decidimos fazer um teste e começar a pesar tudo o que sobrava e ficamos assustados com os resultados. Decidimos fazer o vídeo para conscientizar todos os alunos, pais, familiares a não desperdiçarem mais, pois comida é algo importante para nossa vida e nós aqui desperdiçamos e tem gente precisando também. Então fizemos esse vídeo tentando ajudar as pessoas a não jogar comida, para os alunos incentivarem os pais, a família toda a ajudar com isso, pois é algo muito sério. Comida não é lixo e estamos desperdiçando à toa. E é isso que nosso vídeo quis passar. Nós chegamos até aqui para avisar isso todos a vocês. Esta presidência concede a palavra à diretora da Escola Estadual Aristóteles Andrade, professora Isilda Márcia de Souza Siqueira. Boa tarde a todos. É uma alegria para nós da Escola Estadual Professor Aristóteles de Andrade, do Distrito de Sabaúna, estarmos aqui nesta casa, que representa os cidadãos mogianos. E que hoje, através do vereador Protássio Nogueira, concede esta linda homenagem à nossa escola. Por ocasião de um projeto sobre o meio ambiente, realizado pelos alunos do 6º e 7º anos, cujo resultado foi executar um vídeo informativo e de conscientização com relação ao desperdício alimentar e que levou o nome de Comida Não é Lixo. Nós sentimos honrados com o reconhecimento que esta casa proporciona aos nossos alunos. São atitudes como esta que impulsionam e incentivam a execução de novos projetos em prol de um mundo melhor. O nosso muito obrigada. Parabéns. Eu acho que é muito interessante essa questão dos alimentos, não jogar fora os alimentos, né? Eu lembro, o vereador Protássio, as histórias que meu avô contava, que no Japão, o vereador Cuco, não tem alimentos o ano inteiro, por causa da neve. Então, lá, os japoneses sempre guardavam os alimentos que sobravam para poder fazer uma outra refeição. Então, os alimentos não eram desperdiçados, né, e preservados. Por exemplo, como não tem, por exemplo, um pepino, um nabo, eles faziam a conserva desses alimentos para poder comer o ano todo, né? Então, eles guardavam para que não estragasse esses alimentos para poder comer o ano inteiro. Então, é um exemplo que vem já de muito tempo, né, que os japoneses e os orientais, né, todos esses povos aí que têm muito frio, como na Europa também, eles conservam muito os alimentos. Aqui no Brasil que há um desperdício muito grande de alimentos aí. Só ver
no lixo, né? Então, eu acho que é muito importante essa conscientização de todos aí, para que possamos estar preservando, né? Porque alimento pode estar desperdiçando, mas pode estar faltando para outras pessoas aí. Por isso é muito importante essa conscientização de todos os alunos aí, da toda a população, toda a comunidade, para que não falte comida. Muito obrigado pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho. Tem papel misturado. Você vai voltar aí, Sandra, tem que dar presença para esses todos, tá? Reaberto os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que anote as presenças dos vereadores Furlan, Otto Rezende, Pedro Comura, Périx Bauab, Caio Cunha, Emerson Hong e Chico Bezerra. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis que dependem de deliberação do plenário. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 91 de 2018, mensagem Gabinete do Prefeito 119 de 2018, altera dispositivo da lei número 5.536, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública de Mogi das Cruzes e da outras providências. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 91/2018 do Executivo, que altera dispositivo da lei número 5.536, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública de Mogi das Cruzes, CONSEP, e da outras providências. Não havendo manifestação contrária, encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 92 de 2018, mensagem Gabinete do Prefeito número 120 de 2018, autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e oferecer garantias e dar outras providências correlatas. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 92/2018, encaminhada pela mensagem GP número 120/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a oferecer garantias e dar outras providências correlatas. Não havendo manifestação contrária, encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jean Lopes. Senhor presidente, por gentileza, anote minha presença. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Jean Lopes.
Projeto de Lei número 90, 2018, dispõe sobre a denominação de via pública que especifica. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes decreta, artigo 1º, fica denominada a Rua Professor Fernando Lotário Rosa, a atual Rua Sem Nome, com início na Rua Anhanguera e término em terrenos particulares no bairro da Vila Aparecida, distrito de César de Souza. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 13 de agosto de 2018, vereador Emerson Hong. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 90/2018, de autoria do vereador Emerson Hong, que dispõe sobre denominação de via pública. Não havendo manifestação contrária, encaminha a Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Requerimento número 125/2018. Requeiro à mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário, sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária votos de profundo pesar pelo falecimento do aposentado José Benedito Martins Garcia, ocorrido na última sexta-feira, dia 17 de agosto, em Mogi das Cruzes, aos 69 anos de idade. Era casado com a dona de casa Lourdes Fernandes Garcia, há 44 anos, e desta união teve 5 filhos, as gêmeas André e Adriana, e outros 3, Fábio, Carolina e Maria Estela, além de 9 netos, Messias, Daniele, Lucas, Rafaela, Marco Henrique, Manuela, Júlia, Fernando e João Vitor. O homenageado sempre trabalhou como atendente de farmácia, mas fazia de tudo, até aplicando injeções, limpando curativos e ferimentos, sendo praticamente um profissional da saúde, atendendo a toda a comunidade que sempre viveu o Jardim Araci. Trabalhou no Hospital Ipiranga e nas farmácias Santa Terezinha, Omeoca e Coagima por muitos anos. E depois do expediente ainda chegava em casa e ainda era requisitado pelos moradores, pois uma fila se formava em sua casa para que ele fizesse curativos e cuidasse das pessoas. Era uma pessoa muito ativa e o bairro inteiro já estava acostumado a acordar com o seu bom dia, que dava a todos. Gostava de pescar e tinha um grupo de amigos de pesca. Requeiro ainda que do deliberado pelo soberano plenário seja dado conhecimento à família enlutada, transmitindo-lhes as sentidas condolências do Legislativo mogiano pelo lutuoso acontecimento que deixa uma lacuna em nossa sociedade que jamais será preenchida. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 20 de agosto de 2018, vereador José Antônio Cuco Pereira. Coloco em discussão o requerimento número 125/2018, de autoria do vereador Cuco Pereira. Coloco em discussão. Iniciar a discussão em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 126/2018. Requeira à mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, seja considerada justificada a minha falta na sessão ordinária realizada na data de 7 de agosto, uma vez que tal ausência se deu em virtude de encontrar-me fora do nosso município, tratando de assuntos de interesse local. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 15 de agosto de 2018, vereador Carlos Evaristo da Silva. Coloco em discussão o requerimento número 126/2018, de autoria do vereador Carlos Evaristo da Silva, requerendo a justificativa da sua falta na sessão ordinária do dia 7 de agosto, próximo passado. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas. Indicações de número 672 a 678 de 2018. Coloco em discussão as indicações de número 672/2018 a 678/2018, de autoria dos senhores vereadores. Coloco em discussão. Encerrada a discussão,
em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as indicações de número 672/2018 a 678/2018. Não existem mais papéis para o expediente, senhor presidente. Não havendo mais papéis para o expediente, passo a palavra ao primeiro vereador inscrito desta tarde, vereador Diego de Amorim Martins. Chá. Boa tarde, senhores vereadores, mais uma vez. O público que nos acompanha presente e você que nos acompanha pelo canal 7 da NET. Senhores vereadores, na semana passada eu trouxe uma problemática que estava acontecendo em uma OBS, localizado no bairro do Jardim Universo, onde várias pessoas me relataram, alguns vieram ao meu gabinete, disseram que estavam sendo mal atendidos naquela unidade. Então, eu trouxe esse problema para cá. E, coincidentemente, nos próximos dias, aí, a empresa que administrava aquele equipamento e outros na cidade, equipamento de saúde, perdeu a licitação. E aí, algumas pessoas aproveitaram o oportunismo e ligaram esse vereador dizendo que eu tinha o poder de trocar ali a OS, Organização Social, e deu esse mal entendido, foi levado às redes sociais, foram criados alguns fake news, me apontando em diversas situações que não é verdade. Então, eu quero relatar esse problema aqui, mas mandar um recado para você que andou me atacando, criando perfil falso, e dizer que você é um covarde, né? E que eu não vou parar o meu trabalho, inclusive uma situação que um funcionário disse que eu precisava de uma autorização, o vereador Caio Cunha, para entrar no equipamento público. Mal ele sabe que isso aí é a prerrogativa do vereador, é a obrigação do vereador estar lá, representando o povo, a população, a pagadora de imposto, né? Que, na verdade, o maior pagador de imposto é o cidadão comum, que está ali usando equipamento, e eu não tenho nada com ninguém, eu não desconheço quem é a empresa que ganha e quem perde, mas o meu compromisso é com você, com o mogiano, que confiou seu voto a mim para representá-lo aqui, e a minha reivindicação é para que o cidadão mogiano seja atendido com dignidade em todo o equipamento público da cidade, não só lá. E eu não vou parar de percorrer aí os postos de saúde, o hospital municipal, as repartições públicas, até porque é minha obrigação. Se eles não estão acostumados com a presença do vereador, vou mandar outro recado. Já vão se acostumando, que eu não vou parar. Inclusive, eu vou começar a cobrar, desde já, é uma recomendação do Ministério Público, vereador Protásio Nogueira, que diz o quê? Que determina que os equipamentos providenciem uma placa na entrada da unidade, dizendo qual é o médico que está de plantão, vereador Emerson Wong, qual médico está de plantão naquele dia, qual é a jornada de trabalho e a especialidade, assim como o dentista. Inclusive, desde 2017, existe essa recomendação, está aqui, e o secretário Marcelo Cusatz, Theo Cusatz, já enviou também para as unidades esta recomendação. Só que eu quero saber por que não está ainda vigorando. O cidadão chega no posto de saúde e ele não sabe se tem ali o ginecologista, o clínico, o pediatra, ele não sabe a especialidade, ele senta lá, fica aguardando sem saber se tem ou não. De grande importância essa recomendação,
e eu vou cobrar daqui para frente. Então, era isso que eu tinha que falar. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, vereador Antônio Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, o público que nos acompanha em casa, a imprensa presente, as pessoas que nos acompanham. Na semana passada eu fiz uma fala aqui nesse espaço, dizendo sobre a questão de algumas invasões na cidade. E a informação que eu tinha é que não tinha as invasões. E aí eu fui a campo para acompanhar de perto o que estava acontecendo em alguns locais da cidade. Me deparei com várias... não era nem barraco, coberto de lona mesmo. Local inabitável. Daquelas pessoas que lá estavam morando. E alguns deles, vereador Protássio, não era nem moradia, era acampamentos de droga. Esta é a realidade. Na Vila da Estação e uma parte lá em Jundiapeba. A prefeitura começou a fazer um trabalho, uma blitz, nesses dias aí, na semana passada. Só na Vila da Estação tiraram 18 barracos. Jundiapeba, depararam com vereador Pedro Comura, lá próximo à beira do rio Jundiaí, uma área sendo cercada de 8.000 metros e sendo loteados e colocando tapume mesmo, vereador Protássio. Eu recebi as fotos da Blitzkrieg lá. Inclusive a polícia chegou junto com a Guarda Municipal e o pessoal da prefeitura e o serviço urbano conseguiram tirar o madeirite, tirar todo o material e só não conseguiu pegar o cara que estava vendendo os terrenos. Porque sempre é assim, ele põe um laranja e corre. E aí, algumas pessoas que já tinham dado R$3.000, R$5.000, vieram falar com a prefeitura. Então, isto, no dia a dia, está acontecendo. Eu fiz uma cobrança ao prefeito que tem que aumentar esse efetivo da fiscalização. Não que eu não quero que as pessoas venham para Mogi das Cruzes e as pessoas não tenham casa para morar. Que tenha casa para morar, sim. O que nós não podemos é deixar desordenado. E aí nós começamos a criar um problema, vereador Otto, para todos nós, para a sociedade também. E eles também vai para uma situação de não moradia. Não dá nem para citar o termo, que é assim, coisas difíceis do cidadão morar ali. E eles vêm para uma situação de buscar seu espaço. Então, o que nós temos que fazer? É voltar a trabalhar com a questão da habitação. Nós temos que voltar a trabalhar naquela lista que nós temos das pessoas que já estão inscritas e dar preferência àquelas pessoas. E, por outro lado, cuidar de quem são essas pessoas. Daquela lista de Jundiapeba, nenhum era de Mogi das Cruzes. Do da Vila da Estação tinha 4 pessoas de Mogi das Cruzes. O restante tudo de fora. Não que a gente não quer aqui, tem uma luta aí para fechar a fronteira. Eu acho que tem que vir para Mogi das Cruzes. Mas tem que ser organizado. Tem que ser legal. Porque essa cidade tem um ordenamento para ser cumprido. E as instituições aqui têm força. Prefeitura, Câmara Municipal, Judiciário, Ministério Público, enfim. Tem que trabalhar nesse sentido. E eu, falando com o pessoal da prefeitura, nós temos hoje no município de Mogi das Cruzes, início de loteamentos em áreas afastadas, 21 loteamentos, hoje embargados, e 2 pessoas presas. Mas isso foi feito um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Ministério Público. Isto é importante para a nossa cidade. Então eu queria deixar registrado aqui um trabalho que eu fiz de campo, passei para a prefeitura. Eu queria dar um relato aqui, quero agradecer à Secretaria de Segurança do município, através do Coronel Salles, e os seus comandados, que fizeram um belíssimo trabalho e tem que continuar fazendo esse trabalho. Uma parte, então, vereador. Isso é muito importante. Pois não, vereador. Vereador Lino, queria parabenizá-lo por esse trabalho. Nós moramos na cidade de Mogi das Cruzes, uma cidade cercada por água, né? Tem o Rio Tietê, tem a agricultura aqui, o Cinturão Verde. E as pessoas acham que, por a gente ter esse espaço é para ser usado da maneira que querem, e estão vindo, invadindo e vendendo os terrenos que não podem ser construídos, porque às vezes é a área de manancial, é a área de uma nascente, onde vai trazer para a gente a água para a nossa cidade. O outro fato é que a cidade tem que estar preocupada, como o senhor mesmo disse, com os mogianos. Não que não possa vir gente de fora, mas primeiro a gente tem a preocupação dos filhos dos nossos mogianos terem habitação decente, e é para isso que a cidade tem lutado. Nós vemos aqui na frente do Parque Centenário ali, o pessoal do lado do Rio Tietê
cada dia crescendo mais ali uma favela, está no centro da cidade, do lado do shopping. Então, essa sua preocupação é bem-vinda e conte com esse vereador para essa luta aí, vereador Lino. Obrigado, vereador, pelas palavras. Vereador Mauro Araújo. Vereador Lino, me permita, senhores vereadores, fazer 2 comentários na fala de Vossa Excelência, que eu acho de suma importância. Semana passada, eu fui visitar um amigo lá no distrito do Coatinga, lá no Chaparral. Lá no final de Mogi das Cruzes, quase chegando lá na divisa Paranapiacaba. com Paranapiacaba. E, vereador Lino, e passei pelas estradas vicinais e me assustei com alguns condomínios de chácara, com pórticos, entendeu? Com aquela frente bonita, gente. Portal bonito. Eu até parei num desses condomínios que eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu estava junto com o administrador regional lá do Coatinga, o Bruno, bom menino, e ele me falou até que Vossa Excelência, que aquele empreendimento estava embargado, que era um dos trabalhos que Vossa Excelência organizou e mandou e denunciou. Eu acho que é importantíssimo isso. Filmei, passei o drone, levei, entreguei para as autoridades. Porque, vereador Antônio, isso tem se proliferado por toda a zona rural da cidade de Mogi das Cruzes. E o que não falta em Mogi das Cruzes é a área de território. Nós vivemos num município de 753 quilômetros quadrados. Uns falam 753, outros falam 734, mas um número gigantesco, vereador Antônio Lino. E depois a população sofre, porque ainda esses condomínios de alto padrão é irregular do mesmo jeito, mas não traz os problemas sociais. Até porque quero passar para o outro ponto. Não tem infraestrutura nenhuma, vereador. Sim. Não tem água, não tem esgoto, a iluminação chega precária, enfim, é isso que eles fazem. Agora, pior do que isso, vereador Antônio, algumas invasões. Eu quero aqui chamar a atenção para o conjunto Raiama, em Biritibuçu, que é uma área que já está, infelizmente, há mais de 30 anos, 20 anos, e está aumentando cada vez mais. E aquilo ali, quando a gente pensou com a aprovação aqui da lei específica e depois da última lei do uso do solo, que ia-se poder começar a coordenadoria de habitação a providenciar a regularização dessas áreas, parece que tudo travou, vereador Antônio Lino. Primeiro era a lei que não permitia. Hoje nós temos ali mais de uma centena de famílias, muito mais que uma centena de famílias. Quem conhece ali, Vossa Excelência conhece o Raiama ali em Biritibuçu, nós temos ali, e a prefeitura não cuida das ruas porque diz que é uma área. Ninguém regulariza o loteamento porque era problema da lei específica. Hoje nós já temos essa possibilidade. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com a coordenadoria da habitação, não sei quem que é o novo coordenador, eu não sei nem se já foi nomeado o novo coordenador, para que a gente possa cobrar que também a prefeitura faça a sua parte, regularizando, vereador, para que a gente acabe com a invasão. Porque a partir do momento, quando está irregular, todo mundo vai lá e vai construindo um barraco. A partir do momento que a gente regularizar, a gente pode começar a cobrar a infraestrutura da prefeitura e um planejamento maior. Eu também queria fazer esse alerta para alguns loteamentos que são antigos na cidade, que precisam de uma regularização, um atendimento mais especial por parte da administração municipal. Especificamente isso que Vossa Excelência falou, obrigado pelas palavras, a lei específica. Nós fizemos a mudança do uso e ocupação do solo, só que não foi mencionado e a lei específica não recepcionou a nossa legislação. Nós vamos ter que, na aprovação agora do plano do uso e ocupação de solo, nós vamos ter que usar uns termos que a Secretaria de Planejamento usa no dia a dia, fizeram com São Bernardo, fizeram com Diadema, fizeram lá no interior de São Paulo. Inclusive a coordenadora desse processo é a Márcia Nascimento. Ela esteve conosco aqui na prefeitura para a gente estudar a questão da lei específica. E a gente precisa fazer essa adequação na nossa lei para que ela seja recepcionada pela lei do Estado, para que a gente possa fazer algumas regularizações nesse sentido. Vereador Antônio, nós temos a oportunidade, porque é o seguinte, na verdade, a Câmara já está com um projeto
de atualização da lei de uso e ocupação do solo. Na verdade, nós estamos aguardando o término do plano diretor para a gente não ficar remendando todas as vezes essas leis. Porque, na verdade, todas essas questões precisam ser abordadas nesses projetos. Parece que a prefeitura deixa para fazer as coisas a conta-gota. Faz uma coisa, cria uma expectativa, depois, não ficou bem assim, vem a lei. Questão da lei específica. Todos aqueles moradores da zona, principalmente da zona sul da nossa cidade, criaram uma expectativa muito grande, iam poder regularizar os seus comércios, iam poder regularizar certos loteamentos que já estão consolidados na cidade, vereador Antônio Lino. E nada disso aconteceu, entendeu? Então, acho que a gente precisa tocar nessa ferida, nessa discussão, juntamente com essa questão do plano diretor. Eu agradeço. Senhor presidente, só para finalizar, eu queria fazer, nessa fala que Vossa Excelência falou que tem um projeto na casa, eu queria fazer um alerta aqui. Há um ano atrás, o jornal Diário de Mogi trouxe uma matéria dizendo assim, um bairro à venda, e a questão da Vila Oliveira. E o projeto chegou nessa casa e não foi citado uma vírgula Vila Oliveira. E nós temos nesta casa um abaixo-assinado com mais de 200 assinaturas. E isso não foi levado em conta. Se depender desse vereador, eu gostaria que o projeto voltasse para a prefeitura e chamasse as audiências públicas da Vila Oliveira para que a gente possa discutir a Vila Oliveira. Eu não tenho um receio de discutir Vila Oliveira, porque eu não posso ter receio de discutir aquilo que uma parte da sociedade está pedindo que seja discutido. E alguns bairros que não tem nem abaixo-assinado entrou na discussão. Então, eu quero deixar aqui o meu posicionamento como vereador. Eu gostaria de discutir aquela questão da Vila Oliveira. Por quê? Nós temos que dar, no mínimo, ter o respeito com aquelas pessoas que trouxeram as assinaturas para esta casa. Se tem contra ou tem a favor, não tem problema nenhum, por isso que tem as audiências públicas. Então, precisa chamar a audiência da Vila Oliveira e discutir essa questão. Porque não podemos ter um bairro onde tem uma comunidade, uma parte da comunidade descontente, por causa de 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas. Então, vamos discutir se é isso que eles querem nas audiências públicas. Passando para essa audiência pública, vem para esta casa. Mas eu gostaria de alertar mais uma vez. Eu tive acesso ao projeto, fui lá na secretaria, peguei e não vi isso citado. Eu gostaria de fazer esse pedido, até através da secretaria da Comissão de Obras, para a gente discutir esse assunto, para que a gente volte a discutir no futuro essa questão. Não deve passar nesta casa enquanto não discutir Vila Oliveira. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Otto Rezende. Presidente Komura, mesa diretiva, demais vereadores, pessoal que nos assiste aqui na Câmara Municipal, funcionários e o pessoal que nos assiste em casa. Queria falar um pouquinho sobre a empresa de Correios do nosso Brasil. Eu moro na Vila Suíça e era para ter recebido uma correspondência que paguei o IPVA do carro e o carro a gente recebe pelo correio as correspondências. Acontece que a correspondência não chegou e eu tenho meu carro e minha esposa tem o dela e semana seguinte paguei também IPVA para receber em casa a documentação, o licenciamento do carro. E também não recebi esse licenciamento. Passaram-se 20 dias e eu fui até o correio e a documentação já estava lá. E depois que eu recebi essa documentação, fui receber pelo correio, fui lá no correio aqui da Vila Oliveira, eu recebi uma carta de notificação de que o documento estava na Vila Oliveira. Isso depois de 30 dias. Então eu fui rastrear e na documentação lá dizia que o correio passou dia 6, dia 7, dia 8, às 11h50, a meio-dia e 50 e às 4 da tarde. A minha casa sempre tem gente lá. Então, muito provavelmente o correio não tem ido lá, não foi lá e já estão habituados até colocar os horários para que a gente não possa reclamar, olha, você foi de manhã e eu só estou de tarde. Então, eu já coloco 2, 3 horários, devolve essa carta. Eu não sei se isso aí é economia para o correio, o que está acontecendo com o nosso correio. Estou falando isso do correio porque eu gostaria de falar hoje sobre os nossos motoboys, que os motoboys da cidade de Mogi das Cruzes são inúmeros
A cidade tem inúmeros motoboys, são pessoas que estão empregadas, são pessoas com mais de 21 anos de idade, às vezes pai de família, mãe de família, que é uma profissão hoje. Ninguém pode ser motoboy sem ter um curso específico, ninguém pode ser motoboy com menos de 21 anos, ninguém pode ser motoboy se não tiver a carteira, habilitação com determinado tipo de pontuação. Então, motoboy hoje é uma profissão onde nós temos inúmeros jovens, inúmeras pessoas que vivem disso. Então, é uma profissão que precisa ser valorizada. E há mais de um ano, essa casa, eu venho fazendo indicação para que essa profissão de motoboy seja valorizada. Nós pedimos, sabemos que algumas cidades de São Paulo, capital e cidades grandes do interior de São Paulo, os motoboys conseguiram fazer uns bolsões para que eles possam chegar na frente do trânsito e não atrapalhar os carros que ficam ao seu lado. Sem esses bolsões, eles param no meio dos carros e quando vão dar a saída de suas motos, quando o sinal fica verde, eles podem esbarrar, porque eles saem um pouquinho mais rápido, que a moto tem essa rapidez. Então, foi pedido para a cidade de Mogi das Cruzes que fizesse alguns testes com alguns bolsões na nossa avenida, a Rua Ipiranga, na rua, uma das mais movimentadas da cidade de Mogi das Cruzes. Por quê? Porque eles pediram para que fosse feito ali 2 bolsões, para que as motos pudessem parar e ver se o fluxo deles melhoram e a relação deles com os carros da nossa cidade também melhorassem. Foi pedido para a secretaria, através de ofício, através de indicação, parece que tem mais algum vereador também que pediu, e nada foi feito. Então eu estou usando a minha palavra aqui para dizer para os motoboys que o trabalho continua. Tenho falado com o secretário Zé Luiz para que faça isso pelo menos durante um mês, 40 dias, e que se não der certo, volte atrás. Agora, não pode ignorar uma profissão tão sadia para os nossos dias, que é a entrega dos nossos documentos, a entrega, às vezes, de um exame médico, de um laboratório, de uma maneira mais rápida e honesta. É uma profissão, nós temos que valorizar. Eu dei o exemplo aqui do Correio, porque o Correio antes fazia esse trabalho tão bem feito e hoje está nos devendo. A gente sabe dos problemas que ocorreram dentro da nossa instituição federal, que é o Correio, mas ele não está conseguindo mais trabalhar todas as ações que ele devia trabalhar na cidade. E uma opção e que dá profissão, e profissão digna, é a profissão de motoboy. Então eu peço para a Secretaria de Trânsito da nossa cidade, o Executivo, que olhe por esse pedido dos motoboys, que faça essa coisa simples, que é 2 bolsões em alguma área da cidade de Mogi das Cruzes, para ver se esse fluxo melhora e dá uma satisfação para essa profissão tão útil nos dias de hoje. Presidente Komura, era isso que eu tinha para trazer hoje. Obrigado. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Valverde. Cumprimentar todos aqui presentes, público aí de casa. Hoje eu vi que o vereador Antônio Lino abordou o tema moradia. Quero ser solidário com uma cidade, acho que podemos chamá-las de vizinha, São Sebastião, que 400 famílias estão sendo ameaçadas lá de perder as suas casas depois de anos morando lá. E governo estadual, inclusive o governador Márcio França, viu, Chico Bezerra, que é de São Vicente, conhece as famílias lá, articulado com a prefeitura local, e felizmente os moradores lá se organizaram, iniciaram uma pressão e deu errada a ofensiva para tirá-los, mas a ameaça continua e amanhã a gente vai estar apresentando uma moção de apelo para manter essas famílias lá que estão lá há tantos anos, não custa nada permanecerem. Queria abordar também, vereador Eduígues, para não perder o costume, né? A gente tem aí
pouquinho só mais de um mês para decidir os rumos do país. Eu queria falar de economia. Economia, vereador Protásio Nogueira. Economia. E que os economistas aí, contratados pelo mercado, que têm direito a expor as suas opiniões, talvez não sejam suas opiniões, mas talvez seja o que mandam eles falar. Talvez eles discordem. E, às vezes, a força do mercado faz com que essa voz chegue para tentar colocar para a população que a rolagem da dívida que come 51% do orçamento do país não tem nada a ver. Que o problema é a Previdência, vereador Cuco Pereira. E precisa fazer a tal da reforma da Previdência, que a Previdência consome 29% do orçamento, como se não tivesse receitas, como se não tivesse receitas próprias para a Previdência, que a torna superavitária. É verdade que a gente precisa entender que cada vez mais a medicina avança e a população envelhece. Mas é mentira que precisa fazer uma reforma que não é uma reforma, é uma destruição da Previdência, obrigando todo mundo a migrar para a Previdência privada e as pessoas que não têm condições de pagar uma Previdência privada vão ficar na sua velhice sem aposentadoria. Essa é uma das peças do quebra-cabeça dessa campanha eleitoral. Porque se for falar a verdade com a população vai falar, olha, a gente paga tanto imposto, é possível ter programa social, é possível ter serviço público de qualidade, é possível ter a Previdência, e é possível ter direito trabalhista. E é possível não precisar privatizar nada para manter tudo isso. A gente paga muito imposto no Brasil. É possível ter juros menor. Agora, se quiser colocar na goela abaixo da população, que precisa privatizar tudo, que precisa cortar a Previdência, que precisa retirar todos os direitos, que precisa acabar com os programas sociais, que precisa congelar os investimentos na saúde pública, na educação pública por 20 anos. Se for colocar isso na cabeça da população, vai ter que ter outro golpe nesse país, porque a população não vai votar no candidato que defende isso. E quanto mais pagam os canais de comunicação, quanto mais pagam os formadores de opinião, quanto mais marqueiam os candidatos que defendem essa proposta, o Alckmin não vai chegar a 2 dígitos, vereador Eduígues. E sabe por que o Bolsonaro passou dos 2 dígitos? Porque ele falou, olha, eu não entendo nada de economia, eu não quero falar de economia. Mas o economista dele é o Paulo Guedes, que defende tudo isso. E ele falou, olha, deixa a economia para falar com o Paulo Guedes, eu quero falar de mim, eu vou acabar com a roubalheira. Eu vou acabar com essa bagunça. Eu vou acabar com a esquerda. Eu vou acabar com a ONU. Eu vou acabar com Cuba. Eu vou acabar com a Venezuela. E aí faz com que uma pequena porcentagem que atinge 2 dígitos, mas não chega a 20%, mantenha o Bolsonaro em segundo lugar nas pesquisas. E é por isso também, por essas pautas econômicas, por esse engodo à população, a população percebeu que foi enganada, a população percebeu que ela votou num projeto e derrubaram esse projeto na mão grande para colocar tudo isso goela abaixo e não vai votar no candidato do mercado. E na hora que entender qual é o economista do Bolsonaro, também não vai votar no Bolsonaro. E não adianta ficar a televisão o dia inteiro falando que o Lula é ladrão, que o Lula é ladrão, que o Lula é ladrão, porque abre as pesquisas, ele vai estar em primeiro lugar nas pesquisas, porque ele fala, é possível esse país voltar a ser o que foi, o povo mais feliz do mundo, a 5ª economia do mundo, com a possibilidade de se tornar mais ainda entre as 3 economias do mundo, com a possibilidade de ter pleno emprego. E é por isso que o homem preso, sem falar com ninguém, faz uma pesquisa, o cara está em primeiro. Faz uma pesquisa, ele sobe mais. Faz outra pesquisa, sobe mais. Aí vem um monte de hipócrita falar, mas ele é bandido. Mas ele é bandido. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Ai, se fosse eu que pedisse questão de ordem na fala de alguém, presidente. Ai, se fosse eu. Vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, eu recebo das mãos de Vossa Excelência tá descontando meu tempo, da mesa, presidente? onde, no seu artigo 7º, diz que fica proibida a realização de propaganda direta ou indireta em favor de qualquer candidato.
por todos aqueles que fizerem uso da palavra durante as sessões ordinárias, extraordinárias e sessões solenes da Câmara Municipal durante o período eleitoral. Então, só para alertar nosso companheiro, colega vereador, que não pode ser falado em campanha fazendo propaganda. A valer o ato de Vossa Excelência, que dá, inclusive, punição ao colega vereador que infringir as normas da presidência da Casa. Por esse motivo, senhor presidente, eu peço que tome as devidas providências para que ele também amanhã depois não venha responder outro processo na Câmara, porque falou defendendo o seu candidato, né? Que todo mundo sabe quem é e continua defendendo em pleno período eleitoral, coisa que a legislação não permite. Não é apenas um alerta, vereador, para o bem de Vossa Excelência, para que amanhã depois não venha responder processo nessa casa e dar trabalho para a nossa comissão de ética. É o que eu peço a Vossa Excelência. Vou esperar a presidência se manifestar, depois eu continuo. Vereador Valverde, vão pedir para maneirar aí, porque a Vossa Excelência Senhor presidente, pode... eu li esse ato normativo e eu entendi que a gente não pode usar a estrutura da casa para fazer propaganda eleitoral. Foi isso que eu entendi, que interpretei do texto. Então, senão eu vou usar o carro da Câmara para adesivar o meu candidato, senão eu vou usar as xerox que nós temos direitos para imprimir o santinho do meu candidato, senão eu vou usar a TV Câmara para pedir voto do meu candidato a deputado. É o que a Vossa Excelência está fazendo. Agora, se a gente não puder debater a economia do país, o programa do país, a gente tem que fechar a Câmara. Nós temos que fechar a Câmara. Para que nós servimos? O que nós fazemos aqui com a população? O que nós temos que representar aqui? Nós temos que debater o que aqui nesse espaço que nós estamos? Aí, se a inteligência desse texto for para a gente impedir de falar para a população os rumos do país, os rumos da cidade, os rumos do Estado, nós não servimos para nada. Então, eu queria que esse artigo que o vereador Cuco Pereira leu fosse para a gente não usar a estrutura da casa para aparelhar uma determinada campanha. Mas proibir a gente, da casa, vereador. Mas proibir uma casa política de falar sobre política é inconcebível, senhor presidente. É inconcebível. Eu não acredito na ditadura que nós estamos vivendo aqui. Já estou sendo processado porque eu bati o carro. Acho que o primeiro vereador da história que bateu o carro que foi processado. Da história da Câmara. É o primeiro vereador que bate o carro. Exatamente. E eu duvido que sou. Mas que eu não duvido que sou o primeiro. E agora vou ser processado aqui porque eu estou falando de política numa casa política. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, eu lamento a postura do vereador Rodrigo. Vereador Rodrigo... Eu lamento o que eu estou ouvindo aqui. Desculpa, vereador Rodrigo. Vossa Excelência, além de representante eleito democraticamente, Vossa Excelência também é formado bacharel e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sabe que as leis são para ser cumpridas. Desculpa, vereador, quem faz a limitação não é o vereador Mauro, não é o vereador Cuco, vamos deixar claro, as limitações são da lei eleitoral. A tua corrente política precisa entender que aqui ninguém está tolindo Vossa Excelência. Vossa Excelência está ao vivo para toda a cidade de Mogi das Cruzes. Vossa Excelência não pode, neste momento, devido à lei eleitoral, fazer propaganda político-partidária. Isso é vedado pela lei, vereador. Agora, Vossa Excelência, se achar que deve continuar, vereador Rodrigo, o faça. Ninguém aqui vai ficar discutindo com Vossa Excelência. Eu, da minha parte, não vou fazer. Não estou debatendo o que Vossa Excelência estava falando. Só estou defendendo o ato da presidência, porque sempre foi assim na história da Câmara Municipal. Diga-se de passagem, quando foi em 2016, nós tivemos que tirar do ar a TV Câmara para não ter... As sessões não podiam ser transmitidas. Só esse alerta, vereador Rodrigo. Como presidente do Conselho de Ética, se por acaso for acionado por qualquer cidadão e aqui, e todos os dias nós estamos sendo interpelados, só queria que Vossa Excelência pensasse se vale a pena o desgaste.
Só isso. Agora, é uma decisão de Vossa Excelência. Vossa Excelência é adulto e sabe bem escolher as suas atitudes. Senhor presidente, eu tenho os 4 minutos que faltavam? Vereador, eu solicito que conclua rapidamente, porque o seu tempo já está expirado. Nós vivemos uma ditadura, de fato, não vivemos uma democracia. Teve uma questão de ordem, faltando 4 minutos para minha fala, não foi descontado. E no parlamento a gente não pode parlar. Olha, pode fazer uma lei aí, proíbe o vereador de levantar. Eu não sei se eu vou obedecer. Não sei se eu vou obedecer. Se for esse rumo, a gente está dando um passo para trás histórico. E eu vou lutar contra isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa, a população nos acompanha através da TV Câmara. Eu acho importante esse debate porque, de fato, nós temos aqui um espaço da sociedade, que é a Câmara Municipal, temos uma TV pública. Agora nós temos que definir, senhor presidente, o que é propaganda eleitoral e o que é um debate conjuntural, um debate político sobre o momento que o Brasil vive. A TV Bandeirantes pode fazer no seu horário nobre, que é uma concessão pública, a Rede Globo pode fazer, o SBT pode fazer, a TVT pode fazer. E por que nós, políticos, que temos mandato eletivo, não podemos discutir o Brasil? Nós podemos e devemos discutir o Brasil. Agora, nós não podemos, nessa tribuna, pedir voto para X, para Y, falar o número, falar de programa de governo. Nós não podemos. Isso nós não podemos fazer. Isso nós não podemos fazer. Agora, se toda a sociedade discute o momento político que o Brasil vive, por que nós, políticos, não podemos discutir o momento político que o Brasil vive? Por exemplo, os números da economia que o vereador Rodrigo Valverde estavam falando. A economia do Brasil encolheu. Reflete nossa cidade. Reflete na geração de empregos. O Brasil vive uma crise política. O Brasil vive uma crise política que não é eleitoral. O Brasil vive uma crise política ao ponto das autoridades constituídas estarem perdendo o controle. Por exemplo, lá no Acre, a população fazendo justiça com as próprias mãos, expulsando imigrantes, ateando fogo, a economia decrescendo, o Brasil numa polêmica internacional com a ONU. Isso é discutir política, isso não é pedir voto, isso não é falar de partido A ou partido B. E volto a repetir, se os comentaristas políticos usam as concessões públicas, que é o SBT, que é uma concessão pública, a Globo, que é uma concessão pública, a Bandeirantes, que é uma concessão pública, tentam ser plural, tentam chamar todas as versões, como nós aqui somos plurais, temos mais de 10 partidos políticos aqui dentro, então nós temos o direito e o dever de fazer o debate político. Agora, este vereador, e tenho certeza que os demais, agindo de forma responsável, ninguém vai pedir voto para ninguém. Ninguém vai subir essa tribuna defendendo o programa de governo de nenhum partido político. Agora, sinceramente, nos tolher desse direito de debater é muito ruim. Vereador Mauro. Vereador Eduígues, eu concordo, gênero, número e grau com Vossa Excelência. Nós só alertamos o vereador Rodrigo porque ele o fez. Ele criticou candidatos à presidência da República, não um, 2, ele fez isso, que não pode ser feito. Debater a economia aqui, o Brasil, todos,
E aqui é uma democracia, nós temos que cada vez fazer isso. Não é democracia, não. Não é democracia, não. Vereador Rodrigo, que a parte eu concedo a Vossa Excelência. Vereador Mauro, concluiu? Vereador Rodrigo. Vereador Duígues, não poder criticar programas que podem ser eleitos, que vai interferir nas verbas que a cidade recebe, no emprego da população, isso não é democracia, isso é ditadura. É pegar a recomendação da ONU, a gente rasga. É pegar, olha, para alguém ser punido tem que esperar transitar em julgado. Não, não espera, esse aqui prende. Ó, para condenar alguém precisa ter devido processo legal, uma ampla defesa, provas. Não precisa ter nada disso, prende. Que isso? Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Olha, agora você não pode falar isso aí que você está falando. Que isso? Se continuar nesse rumo, eu não sei o que tem que fazer. Não dá para acreditar em instituição nenhuma. É a lei da mordaça. Se eu estivesse falando talvez bem da reforma da Previdência, deixava eu falar, ninguém falava nada. E deve falar contra. Não, se for claro, contra o interesse da maioria aqui, não pode. Isso é ditadura. Não podemos apoiar isso, temos que ser radical contra isso. Deixa eu concluir, vereador Cuco. Permite a parte. Vereador Duígues, Vossa Excelência fez uma bela explanação, corretíssima. E é dentro dessa linha que nós podemos atuar dentro desse plenário. Meus parabéns. É isso que eu esperava de Vossa Excelência. Inteligente, culto, sabe interpretar a legislação, respeita a legislação eleitoral. Agora aqui, não foi isso que foi dito. É só pegar a fita. Foi dito em percentual de Bolsonaro, percentual de Alckmin. Isso não é discutir a parte financeira do nosso país. Isso é discutir eleição. Concorda comigo? É isso que eu apenas alertei para que amanhã depois não venha alguém dar entrada com requerimento nesta casa para criar problema porque um colega vereador discutiu política dentro do prazo de eleições que está proibido. É o que está escrito. Este ato da presidência foi, obviamente, baseado na legislação eleitoral. Se a legislação eleitoral proíbe, não é a Câmara que está proibindo, é a legislação. Agora, se quer falar, fala, responda pelo ato dele. Apenas foi feito um alerta. Se vier amanhã depois uma representação e nós acolhemos, aí vai falar que é perseguição. E quando na realidade não é. Vereador Caio, para desenvolver meu raciocínio. Obrigado. Só para... Eu estou vendo o vereador Rodrigo Valverde bravo, né, com a situação. Na verdade, não quero refletir o que já foi falado. Na verdade, o vereador Rodrigo Valverde, ele tem liberdade de falar o que ele quiser, né? Mas também ele tem o ônus do que ele fala. Então, assim, eu até concordo, né, com a linha de raciocínio dele, né? Até concordo, só que eu não sou louco de arriscar, né? Então, vereador Rodrigo Valverde, né, por gentileza, olha aqui para mim um pouquinho. Viu, Rodrigo Valverde? Se por acaso Vossa Excelência quiser fazer campanha, falar de político, fala de mim, inclusive fala no meu número, mas o risco é seu, tá bom? Fica tranquilo. Senhor presidente, então, quero continuar meu raciocínio. Nós não podemos tolher o direito dessa casa, uma casa política, de discutir o Brasil. Discutir esse momento delicado que o Brasil vive. O vereador Rodrigo Valverde abordou a problemática da economia brasileira, que, de fato, nós estamos num momento crítico. Nós achávamos que próximo das eleições a coisa ia melhorar, mas lamentavelmente nós estamos vendo que a economia brasileira lamentavelmente está indo para o buraco. Como eu disse agora há pouco, nós vivemos um momento institucional delicadíssimo, muito delicado. Esse episódio, que não é pequeno, ocorrido agora com os imigrantes venezuelanos, é uma coisa de barbárie, é uma coisa absurda. Esse momento político que o Brasil vive, de turbulência, é um momento extremamente sério e que reflete na nossa vida. Portanto, nós não podemos nos furtar de fazer o debate político com a devida responsabilidade. Nós não podemos utilizar esse espaço público para fazer campanha para candidato, porque nós estamos usando o dinheiro do povo para fazer campanha para determinado candidato. Mas nós não podemos deixar de discutir a conjuntura política,
o momento político e o Brasil. Porque senão nós vamos estar abdicando de um direito nosso. Vamos estar abdicando de um dever nosso. Vamos estar abdicando daquilo que os eleitores que votaram em nós esperam de nós nesse momento, que é a nossa opinião, que é a nossa posição. Então essa é a minha... Pois não, vereador Mauro? Vereador Duígues, desculpa. Eu queria até aproveitar, Vossa Excelência falou realmente de um fato que chocou todo o país. E ontem eu estava indo a São Paulo e estava escutando uma entrevista com o prefeito lá da cidade, não consigo lembrar aqui agora de imediato o nome da cidade, lá em Roraima, onde aconteceu o lamentável fato, entendeu? Dessa revolta da população. Ninguém concorda com a revolta de se fazer justiça com as próprias mãos. Nenhum parlamentar, nenhuma pessoa de bom senso vai defender isso. Mas precisamos entender um pouquinho, como diz o meu amigo vereador Diego, a problemática que foi enfrentada pela população ali. Mas, imagina só, vereador Duígues, eu vou concluir, presidente, por favor. A cidade possui uma ambulância. Uma ambulância. Ela estava socorrendo um cidadão, estava sendo levado para a capital. Acontece um assalto, um comerciante é ferido, e o Exército tem uma ambulância. O Exército se recusa a atender, disse o seguinte: só atendo se for estrangeiro. Vereador Duígues, a cidade tem 5.000 habitantes, tem 1.500 moradores de rua hoje venezuelanos morando nessa cidade. 1 em cada 4 da população é imigrante que está em estado de rua. Imagina qual é a tensão social. Infelizmente, o governo federal inoperante, que já deveria ter dado uma assistência àquela população. Eu só estou fazendo essa explanação para dizer o seguinte, é que, para não ficar parecendo que a gente está simplesmente recriminando, não entendendo do problema. A crítica é muito mais às autoridades, principalmente o governo federal, que já deveria ter interferido de forma mais efetiva naquela região, para tirar essa tensão social, para entender o que está acontecendo. Obrigado. Exatamente. Para concluir, é a perda de controle do poder público de uma situação tão delicada quanto essa. Eu não estou aqui não sendo solidário à família de quem foi agredido ou de quem está passando por problemas. Mas isso mostra um descontrole que vai, inclusive, para o mundo. Para o mundo. Nós vimos cenas chocantes em outras partes do planeta, agora nós estamos vendo no nosso país. Portanto, que eu quero fazer a crítica, sendo solidário àqueles que sofreram e estão sofrendo problema dessa problemática, desse descontrole institucional. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores para falar, inscritos para falar em expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos seus vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. Vereador Diego de Amorim Diegão, presente. Vereador Edson Santos, da primeira secretaria. Vereador Emerson Rong, presente. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Jorge Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende. Vereador Pedro Idec Comuro na presidência. Vereador Péricles Bauabe. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Anotando a presença do vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Dezoito dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 18 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da nossa ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 70 de 2018,
de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a revogação das leis número 2.986 de 86 e 3.001 de 86. Tá bom. Coloco em discussão o projeto de lei número 70/2018 do Executivo, que dispõe sobre revogação das leis número 2.986/86 e 3.001 de 1986. Conta com os pareceres da Procuradoria Jurídica da Casa. Também contamos com o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que conclui pela sua normal tramitação. Coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, esse é um tema que se trata da insalubridade que os motoristas, funcionalismo público, motoristas da prefeitura, inicialmente eram aqueles que transportavam pessoas enfermas e posteriormente estendeu a todos os motoristas a insalubridade. Esse é um tema que eu conheço um pouco, porque tive a felicidade de presidir um sindicato de trabalhadores durante algum tempo. Da maneira como o Executivo manda o projeto, retirando o direito à insalubridade de todos os motoristas do serviço público, é algo bastante delicado e perigoso. Porque, com certeza, alguns motoristas continuam expostos à insalubridade. Com certeza. Então, esse projeto, senhor presidente, de autoria do Executivo, ele deveria vir acompanhado já de um laudo, de um estudo, aonde denominaria quais motoristas continuariam com o direito à insalubridade. Porque isso reflete não só no salário, mas reflete também na aposentadoria do servidor, que tem direito à insalubridade. Ele se aposenta mais cedo. Então, eu acho que esse projeto, da maneira como ele vem, de forma linear, retirando a insalubridade de todos os motoristas da prefeitura, de todos os servidores públicos motoristas, ele pode cometer uma grave injustiça. Por isso, eu sou contra da forma como esse projeto veio à Câmara Municipal. Ele pode trazer danos irreparáveis a vários profissionais do serviço público. Portanto, não é correto. Se alguém continua dirigindo ambulância exposto ao risco de doença, se alguém dirige algum tipo de equipamento que provoca um ruído que pode trazer uma perda auditiva, tem vários aspectos da insalubridade. Nós não podemos olhar e, de forma linear, retirar a insalubridade de todo mundo. Então, esta é a minha posição. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão. O vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, eu sei que eu não posso falar do golpe que o país está vivendo. Eu sei que eu não posso falar mal da reforma trabalhista que tirou um monte de direitos. Eu sei que eu não posso. Mas é importante falar o porquê que existe o adicional. Adicional de periculosidade é porque você trabalha em alguma função que você pode morrer de uma vez. Adicional de salubridade é porque você está morrendo aos poucos. Ou você está perdendo audição, ou você está trabalhando em alta temperatura, que faz mal para o coração, ou faz mal para a sua respiração. Por algum motivo, você não está num ambiente salubre, você não está num ambiente saudável, está prejudicando a sua saúde, que vai te matar aos poucos. E é por isso que a gente faz jus, quando trabalha em ambiente salubre, a esse adicional de salubridade.
talvez no senso comum falar, olha, tem que cortar tudo quanto é adicional. Mas geralmente quando existe uma lei, um benefício, é porque teve muito suor, muita luta para fazer jus àquilo. E pelo que eu li da lei aqui, seria justo talvez se na regra tivesse falando, olha, aqueles que não trabalham em ambientes insalubres e estão ganhando indevidamente o adicional, essa daí estaria vetado. Mas o projeto de lei, do jeito que veio da prefeitura, generalizou. E aí a gente não pode tirar o adicional de quem faz jus ao adicional. Então eu encaminharei meu voto contrário a esse projeto. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador Cuco Pereira. Acho que está havendo um equívoco. A prefeitura não está retirando a insalubridade. A prefeitura tem, estou procurando aqui no processo, o decreto 13.144, do dia 20 de fevereiro de 2013, que disciplinou, né? Ele está normatizando o pagamento pelos serviços insalubres. Eu, quando recebi esse projeto para relatar, realmente, de cara, eu falei, puxa vida, vamos diminuir o salário. Mas não é isso, não. E uns estavam ganhando sobre o vencimento, que é bem maior do que o salário mínimo. E outros recebiam apenas a insalubridade sobre o salário mínimo. E hoje a prefeitura, então, está normatizando. É essa a finalidade, porque ele propõe a revogação dessas duas leis, uma vez que já tem o decreto que disciplina essa matéria. Obrigado. Permite-me uma pequena parte, vereador Cuco? Pois não, vereador. Obrigado. Tem jurisprudência que ela não obriga como tem que ser esse adicional de salubridade. O empregador, ele pode optar pelo adicional de acordo com a remuneração do trabalhador ou pode optar pelo salário mínimo. E aí, a gente está retirando aqui de forma geral a percepção do adicional pelo salário do trabalhador. Então está generalizado. É por isso que eu vou encaminhar o voto contrário. Eu não sei se eu consegui explicar bem na hora que eu pedi a palavra da outra vez. Continua em discussão. Encerrada a discussão, vamos colocar em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado com os votos contrários do vereador Iduígues e do vereador Rodrigo Valverde. Única discussão e votação do projeto de lei número 74 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da lei número 5.627, 2004. Coloco em discussão o projeto de lei número 74/2018, de autoria do seu prefeito municipal, que altera a emenda e o artigo 1º da lei número 5.627 de 2004. Contamos com o parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, bem como o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina pela sua normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de lei número 74/2018. Iniciada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Não existem mais papéis para a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo papéis para a ordem do dia, mais papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se
amanhã, em seu horário regimental. Está encerrada esta sessão. Cláudio, tudo bem? Falar com o pessoal do... E tem mais comissões, a finanças não é a única.